Irmãos, graça e paz. Hoje é a nossa primeira IBD ao vivo. A gente vai conversar um pouquinho, vai bater um papo, vai tirar algumas dúvidas. E desde já eu quero deixar aberto a oportunidade para você que queira tirar uma dúvida, que queira uma sugestão ou um aconselhamento. Você pode fazer isso através do nosso chat, pelo Facebook. E nós estaremos aqui conversando um pouquinho sobre o pecado, sobre a questão do bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Então, essa dualidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a dualidade da vida do crente. O crente é um ser que vive no mundo, mas que de fato deseja estar no céu. E muitas vezes isso entra em choque com a sua maneira de ver, com a sua forma de ver o mundo, de enxergar o mundo. E hoje a gente vai falar um pouquinho justamente sobre isso. Eu não sei você, mas você já teve vontade de fazer algo e não conseguiu fazer? E depois, muitas vezes advém aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de derrota, aquela situação difícil. Aí você olha para dentro de você e diz: quem me livrará desse corpo de morte? Eu quero ler com você, e esse é o nosso texto áureo da manhã, é o texto que a gente vai trabalhar a nossa lição. Eu diria que aqui Paulo está fazendo uma autobiografia. Ele está contando um pouco sobre a sua vida, sobre algo que é íntimo, sobre algo que é dele, pessoal, mas que ele faz questão de compartilhar com a igreja de Romanos e hoje compartilha com a PIB de Itabatã. Olha o que ele diz, capítulo 7 da carta aos Romanos, do versículo 15 ao 25. São 10 versículos, na verdade o capítulo inteiro ele está trabalhando a questão da lei e do pecado. Ele diz como a lei nos aponta o pecado, como nós somos culpados, e aqui ele faz agora uma confissão de como ele lida com isso, com essa dualidade no seu próprio espírito, da sua própria vida, né? Capítulo 7, versículo 15 em diante diz: não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Pois o bem que quero, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Veja que interessante, ele diz: no que diz respeito ao homem interior, quer dizer, ao espírito, eu tenho prazer nessa lei do Senhor. O problema todo está na carne. Aí ele diz: mas vejo nos meus membros, no membro do meu corpo, outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, ou em outras traduções vai dizer, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O que a gente enxerga aqui no primeiro momento é uma dualidade, não uma dualidade na teologia, mas uma dualidade na própria essência humana. Paulo faz questão de dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. O meu homem interior deseja servir a Deus, mas a minha carne, os meus membros, o meu ser, ele é tendencioso ao pecado. Eu não sei se você já passou por isso. Hoje eu não vou me estressar com ninguém, hoje eu não vou falar palavrão, hoje eu não vou desejar o mal a ninguém, hoje eu não vou fazer 1 milhão de coisas, e você acaba fazendo. No final do dia você bate a mão na cabeça e fala: meu Deus, tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu gostaria de ter feito, não fiz. Então o texto é muito forte porque revela essa luta que existe em nós. Não é tão somente uma luta, como alguns imaginam, de um ponto, de outro, não. É uma luta constante, é uma constância. O crente vive essa luta, o querer fazer o bem e nem sempre conseguir. Então essa expressão revela a luta interior de Paulo para vencer a sua tendência. E todos nós temos. Alguns são tendenciosos ao adultério, outros são tendenciosos a mentir, outros são tendenciosos a murmurar, outros são tendenciosos a cobiçar, isso que Paulo está trabalhando nos versículos anteriores, outros são tendenciosos a falar mal. E todos nós temos algumas tendências, alguns problemas que nos levam a praticar o pecado, que nos levam de fato ao mal. Aí ele diz: porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio corpo, o meu próprio ser. Eu não compreendo isso. Paulo começa então a dizer: não é possível compreender a mim mesmo.
Não é possível entender a minha vida, não é possível compreender como é que eu conheço a Deus, amo a Deus, louvo a Deus e ainda peco. Talvez você tenha passado por isso já. Você ama o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, mas ainda peca. Ainda é levado por sentimentos que são contrários à palavra de Deus, contrários. Então ele diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Eu não faço o que eu quero. Aqui parece que algo que domina o ser humano, que faz desse ser humano, desse homem, de fato, bem direto, faz desse homem, então, o seu escravo. O seu escravo. O homem se torna, então, escravo. Mas vamos adiante. Então, através dessas palavras, nós podemos perceber a grande luta que Paulo está falando. É uma luta constante. Se o crente diz, de uma maneira, que não passa por essa luta, ele não é crente. Se o crente diz, se você que é crente, diz que não luta contra você mesmo, só lamento dizer, você ainda não conheceu Jesus. O seu espírito ainda não foi vivificado por Jesus Cristo, nosso Senhor. O seu espírito não foi vivificado por Jesus. Porque quando o espírito é vivificado, passa a existir então essa dualidade, a antiga natureza e a nova natureza. Um militando contra o outro, um lutando contra o outro. E aí tem aquela historinha antiga, não sei se você já ouviu, um homem tinha 2 cachorrinhos, um cachorrinho malhado e um cachorrinho branco. E ele sempre sabia quem venceria a luta. E um dia, alguém conversando com ele e insistindo muito para que contasse o segredo, ele perguntou, mas como é que você sabe qual cachorrinho vai vencer a luta? Ele disse, olha, o que está melhor alimentado. Se eu quero que o cachorrinho branco vença, na semana anterior eu alimento muito bem ele. Se eu quero que o cachorrinho malhado vença a luta, na semana anterior eu alimento ele. A ideia é essa, vai vencer essa luta, essa batalha, vai vencer esse momento, quem de fato estiver melhor alimentado, porque a luta vai existir. Não existe crente que não viva essa dualidade. Não existe crente que não passe por essa dualidade do espírito e da carne, de fazer o que imagina que é o certo ou fazer de fato a vontade de Deus. E muitas vezes nós nem conseguimos discernir qual é essa vontade, porque o nosso espírito ainda não conhece a vontade de Deus o suficiente para saber qual é essa vontade. Então, mesmo o apóstolo Paulo, sendo um homem grande diante de Deus, com profunda intimidade com Deus, chega a essa conclusão dessa luta pessoal. Há homens da envergadura de Paulo, de Pedro, homens como Santo Agostinho, dentre outros, da própria história, demonstra essa dualidade, essa necessidade, muitas vezes, de externar a sua insatisfação com ele mesmo. Lembra que eu sempre digo que o crente é um ser frustrado. Quem não se frustra, não entra no céu. Quem não frustra os seus desejos, as suas vontades, as suas angústias e tudo isso, não pode entrar no céu. Dizer então que o crente vive as mil maravilhas com a sua própria natureza, com a sua própria vida, tudo isso é balela. O crente vive uma luta constante. Contra quem? Contra o diabo, contra o mundo e contra a sua natureza pecaminosa. O diabo já foi vencido, isso é fato. O mundo jaz no maligno. Cabe a nós, então, subjugar essa velha natureza nossa. Então, da mesma forma... Oi, Clóvis. Então, como fica essa questão? A gente escuta muito isso, a expressão crente carnal e crente espiritual. A discussão eu vejo até um pouco grande, porque a pessoa pode... Acho que o perigo de chegar e a pessoa se definir como um crente carnal e o outro como um crente espiritual. Existe esse termo, na verdade, como é que se dá essa situação? Então, esse é um reflexo da teologia da década de 70. Eu não lembro o termo técnico, mas nós, batistas, acreditamos que para a salvação o indivíduo precisa crer e se arrepender, aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Via de regra, o crente denominado carnal é aquele crente que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, mas ainda não aceitou como Senhor. E para nós que cremos que para que possa haver o novo nascimento, como Jesus Cristo disse, como João Batista disse, né, arrependimento e fé caminham lado a lado. Mas existe uma vertente da teologia que diz, olha, ele é crente, e Paulo trata sobre isso lá com os coríntios, ele diz, olha, eu gostaria de dar comida sólida para vocês, mas ainda sou obrigado a dar leite. Ali são os crentes carnais, né, denominados. Então, alguns imaginam o seguinte, o crente carnal é aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, mas ainda não o aceitou como Senhor.
Ele pode até crer na salvação, mas ainda não entronizou, porque quando eu tenho Jesus como meu Salvador, essa carnalidade, essa dualidade vai existir, mas ela vai estar subjugada à vontade de Jesus Cristo. Então, se existe crentes carnais, existe, isso é fato. Ele crê, ele confessa Jesus Cristo, mas ainda assim não o aceitou como Senhor. Ele deseja o Salvador, mas não deseja ser guiado por ele. A pergunta certa seria: o crente carnal herdará ou não a vida eterna? Essa é a pergunta. No meu ponto de vista é muito simples: não. Porque somente aqueles que cumprem a palavra de Deus, não os que creem, porque o diabo também crê, e esse crê, treme, mas não herdará o reino dos céus. Somente os que creem e que se arrependem, é isso que diz a Jesus Cristo, João Batista também. E o próprio Jesus disse: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Aqueles homens conheciam Jesus Cristo, é tanto que eles fizeram milagres em nome de Jesus, eles fizeram maravilhas em nome de Jesus, no entanto, continuavam sendo carnais, continuavam praticando iniquidade. Então, o crente carnal existe? Sim. Mas esse crente vai herdar a salvação? Não. Não herda. Por quê? Não entregou a sua vida a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor da sua vida. Eu poderia afirmar, então, que os verdadeiros adoradores que o Senhor busca e adorem em espírito e em verdade, então não há espaço para o crente carnal. Aí. Não há, porque quando há carnalidade, a carne estará no centro. Adoração é algo muito, muito interessante isso. Nós imaginamos adoração e confundimos com louvor. É levantar a mão, é cantar, é exaltar. Eu posso louvar algumas pessoas. Eu louvo as características de um bom engenheiro, de um bom pastor, mas a adoração é devida tão somente a Deus. Tão somente. Tão somente. Quando existe um crente carnal, ele não vai adorar tão somente a Deus, porque ele precisa adorar ou satisfazer a si mesmo. Os verdadeiros adoradores aqui Deus procura que o adorem em espírito. Veja que coisa interessante. Só há adoração no espírito se formos vivificados. Então não depende do homem: eu quero adorar. Primeiro ele precisa ser vivificado, porque a adoração é em espírito. E essa verdade, não somente uma verdade teológica, mas uma verdade de vida, de conteúdo, de relacionamento, essa verdade vai fazê-lo, de fato, deixar de lado a sua carnalidade e entronizar a espiritualidade, que é o próprio Deus, o próprio Senhor de todo o universo, de tudo isso. Tá? Então essa é a ideia. O crente carnal existe, claro que existe, mas ele não vai herdar a vida eterna. É o trigo e o joio. O próprio Jesus disse que haveria tanto trigo quanto o joio, e somente pelos frutos, quando estivesse de fato frutificando, é que nós iríamos conhecer quem é quem. E o homem carnal produz coisas carnais, mesmo que com aparência espiritual continua sendo carnal. A carnalidade. Um exemplo disso é Simão. Ele tenta comprar, daí vem a palavra simonia, ele tenta comprar o poder do Espírito Santo. Ele diz, pede aos apóstolos, que impõe a mão sobre eles para que ele também receba aquele poder do Espírito Santo e daria dinheiro aos apóstolos. Aí é uma questão da simonia, que é a venda ou a carnalidade, dentro do próprio reino de Deus. Bom, voltando ao assunto, via de regra, o mundo alimenta a nossa alma, e o nosso espírito com aquilo que é contrário à vontade de Deus. Esse é o princípio. Então eu sou hoje resultado do que eu fiz, do que eu vivi, de toda essa questão mundana, e esse mundo influencia diretamente a minha perspectiva de servo, de cumprir a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, de trabalhar de acordo com a vontade de Deus, de maneira que o mundo me incentiva a lutar contra Deus. O que o marketing, de maneira geral, oferece é lutar contra Deus. Olha só, o que o marketing te faz? Ele quer que você simplesmente desfrute, que você viva sem limites e que você tenha a satisfação plena dos seus desejos. O Evangelho é totalmente contrário a isso. O Evangelho diz o seguinte: não faça. Veja que, eu posso estar enganado, alguém pode conferir para mim, mas dos 10 mandamentos, 9 são negativas. Eu só lembro do primeiro. O primeiro é incentivando a adoração. Mas os outros 9 é simplesmente dizendo: não faça, não faça, não faça e não faça. E mais uma vez, não faça. Tolindo, fazendo com que o homem possa ter uma regra de fé, um caminho, uma caminhada, para que possa de fato compreender. Só que aí Paulo vem e olha para ele e diz assim: eu conheço tudo isso. Eu conheço a lei mais do que os meus irmãos,
eu conheci a Jesus, eu conheci a força que é de fato servir a Cristo, mas eu faço coisas que não tem nada a ver comigo. Já fez isso, Rafael? Não tem nada a ver com você, né? Mas, pô, não tem nada a ver comigo. Estou fazendo isso, mas não tem nada a ver. Não sou eu. Aí Paulo diz, não sou eu. Ele diz assim, olha, de fato, porque nem eu mesmo compreendo o meu modo de agir, pois o que faço é o que detesto. Não compreendo. Eu não gosto de pecar, mas ainda assim eu peco. Eu não gosto de tudo isso, mas ainda assim eu peco. Conhece alguém que diz que vai na churrascaria e diz, olha, eu odeio o coração de galinha. Aí vem o churrasqueiro lá, o garçom, e diz, coração, derruba 2 aqui para mim, 3 para mim. Aí a esposa pergunta, você disse que não gosta de coração de galinha? Não sei porque estou comendo hoje, isso está bom. Então essa é muitas vezes a nossa dualidade. E quando a gente começa a ver isso, e eu decido me santificar, eu fujo das tentações, a ideia é essa. Todas as vezes que eu decido me santificar, eu vou fugir das tentações, fugir da presença e também da aparência do mal, eu acabo me distraindo e caindo. Isso é difícil. Então eu decido ser manso, eu decido ser uma pessoa honesta, eu decido fazer 1 milhão de coisas. E muitas vezes acabo não cumprindo tudo isso. E o que a gente precisa fazer? Paulo narra aqui o seu conflito interior. Paulo está narrando, descrevendo a sua biografia, e pode ser também a biografia de todo crente, porque todo crente passa por isso, todo crente passa por essa dualidade, todo crente passa por essa situação difícil. E o que a gente pode fazer de fato? O que a gente pode fazer? A gente precisa tomar alguns cuidados para que possamos fugir de tudo isso. Mas eu quero lembrar você que a nossa justificação, Paulo não está trabalhando aqui em justificação, ele não está trabalhando de salvação aqui. Tá? A nossa justificação, entendam isso, é importante. Qualquer dúvida, você pode mandar pelo chat que a gente vai responder. A nossa justificação está completa. Tá? A nossa justificação está completa. Está completa ali, a justificação. Então eu fui justificado na cruz. É um ato da soberania de Deus, um ato em que nós somos passivos, nós sofremos a ação. Eu não pude fazer, mas eu fui justificado. Tá? Eu fui justificado. No entanto, a minha salvação, aliás, a minha santificação não está completa. A minha justificação está completa na cruz. Jesus Cristo me justificou diante de Deus, mas a minha santificação ainda não. Santidade é um estado, santificação é um processo. Então eu estou em processo. Já ouviu alguém dizendo, olha, me perdoe, eu estou em processo. Aí o computador às vezes dá lá um erro, fala que está processando, que ainda não está terminado. Não acabou. A ideia é essa. Então o que eu posso fazer diante de tudo isso? O que eu posso fazer diante disso? O que eu posso fazer diante desse fato? Que a minha justificação está completa, mas a minha santificação não. O que eu posso fazer? Primeira coisa é reconhecer que eu não consigo sozinho. Tem muita gente que diz, não, eu vou conseguir sozinho. Nós não conseguimos sozinhos, de maneira nenhuma. Tem muita gente que vai tentar, vai buscar, vai fazer isso, aquilo, outro, mas nós não conseguimos sozinhos. Pastor, oi. Nós estamos acompanhando aqui o chat e desde já agradecemos os irmãos que estão participando e surgiu uma pergunta aqui. A Neia fez a seguinte pergunta: o crente carnal possui o Espírito Santo? Não é possível, né, o Espírito Santo habitar num templo dessa forma. O Espírito Santo, na verdade, ele é quem convence o homem do pecado, na verdade, do juízo. Se esse homem não foi convencido ainda do pecado e do juízo, ele foi convencido da verdade, não é o trabalho ainda do Espírito Santo na vida dele. Essa carnalidade, essa dualidade, na verdade, que existe entre Espírito Santo, o Espírito do homem e a carne do homem, ela é comum. Agora, o crente carnal não possui ou não é possuído, não é batizado com o Espírito Santo de Deus. Não é possível isso. Não é possível ser batizado com o Espírito Santo e continuar sendo carnal. O crente, de fato, se entrega a Jesus como o seu Salvador e o seu Senhor. Tá? O Espírito Santo vai trabalhar para produzir o que nós chamamos de, o que Paulo denomina, na verdade, de fruto do Espírito diante de tudo isso. Vamos adiante. Então, eu tenho que reconhecer que sozinho eu não consigo. Tem muita gente dizendo, não, eu vou conseguir sozinho, eu vou conseguir. Então, Paulo faz questão de não cultivar uma imagem de perfeição.
Olha, perceba aí alguns líderes religiosos, como tentam cultivar uma imagem de perfeição. Paulo está dizendo, não olhe para mim, porque sozinho eu não consegui. Sozinho eu não consigo. E essa é a grande lição que Paulo está nos dando aqui. Sozinho você não consegue. Ele está dizendo algo muito profundo para nós. Ele está dizendo, olhe para mim, eu sou cheio de imperfeições, cheio de dualidades, mas olhe para Jesus, confie em Jesus. Filipenses 1,6, ele diz assim, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até a sua volta. Então demonstra de forma muito interessante que há um processo. Foi o que eu falei com respeito à santidade, à santificação. É um processo. É esse processo. A boa obra foi começada, mas ainda não foi terminada. Eu posso fazer sozinho? Não. Quem que começou a obra em Paulo? Quem que começou a obra na tua vida? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o cristão vive em dois mundos ao mesmo tempo. Ele vive num estado de tensão. Ele vive tentando agradar a Deus e negando a sua carne. Ele vive aqui neste mundo cheio de desejos, cheio de pressões, cheio de tentações, mas ele anseia viver no outro mundo. Então nós temos a dualidade. E Paulo faz a questão de representar a dualidade de Adão e Jesus. Eu tenho o Adão, que representa o pecado, que representa o homem caído, que representa tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, e tenho Jesus Cristo, nosso Senhor, que representa tudo aquilo que é legal, tudo aquilo que é bom. Ele vai denominar também carne e espírito, está lá em Gálatas. Aí ele vai denominar as obras da carne e o fruto do espírito. Eu vou dar um exemplo interessante para vocês. Olha, um animal doméstico. Você pega um cachorro, a mãe dele foi domesticado, então quer dizer que passa geneticamente. Há uma genética. Você não vai precisar domesticar o cachorro, todas as vezes que você pegar um cachorrinho para criar. Ele já vem domesticado. Porque as características são passadas de geração após geração. Mas vamos para o outro lado. Uma onça. Você pega uma onça para criar, cuida da onça, a onça fica mansa. Mas ela não consegue passar isso para os seus descendentes. É uma característica adquirida, e não transmitida. Ser manso, por exemplo, é uma característica que é adquirida pelo crente, pelo convívio com Jesus Cristo e pela mortificação do seu eu, do seu ego. Mas ela não é transmitida. Ela é adquirida. Então eu preciso adquirir isso, e eu só consigo adquirir com Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu preciso de alguém para literalmente me amansar, me ensinar o que é certo e o que é errado. Então eu preciso reconhecer que não consigo sozinho. Se você de fato quer passar por isso tudo e herdar a vida eterna, reconheça que você não pode viver sozinho. Você precisa do Espírito Santo, você precisa de homens e mulheres que o Senhor capacitou para te ensinar. Você pode ser também uma pessoa que vai ensinar a outros, você vai aprender com alguns e ensinar a outros. É a convivência, essa comunhão, é o saber, é o caminhar, é o viver, é o vivenciar, é trabalhar de forma que a minha vida possa tomar outro rumo, que é o rumo, é o caminho que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a primeira característica é essa, reconhecer que a gente não consegue sozinho. E a segunda característica é tomar a cruz. A cruz. E a ideia de cruz que a gente tem muitas vezes é que foi somente Jesus que foi crucificado. Não. Os romanos faziam da cruz um grande espetáculo. Pessoas, milhares e milhares de homens e mulheres morreram, foram crucificados nas margens das estradas, nos grandes parques de exposição. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, aos gaulenses, ele sabia do que estava falando. Aí Paulo fala assim, Gálatas 5,24. Se você quiser abrir sua Bíblia e ler, fique à vontade. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas... Crucificaram a carne com o quê? Com suas paixões e suas concupiscências. É um nome grande. É uma palavra que está caindo em desuso. Praticamente ninguém usa mais essa palavra concupiscência, então nós vamos trocar. Crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Crucificaram essa carne. Essa carne que hoje nós temos, essa carne que hoje muitas vezes nós valorizamos tanto, e hoje dá um culto à imagem, Nós queremos parecer. O importante não é ser, é parecer. É tanto que Platão faz uma crítica, dizendo que o importante não é ser justo, é parecer ser justo. Claro que ele está fazendo uma crítica ali, uma ironia, mas hoje as pessoas desejam exatamente isso. Não querem pagar o preço da justiça, mas querem receber os louros de serem justos. Então, a ideia é essa. Aí Paulo vem e diz, olha, vem cá, crucifiquem. Mas crucificar o que na cruz?
Crucifique as suas paixões. Paixão hoje tem uma conotação até bonita, até legal, mas não é disso que Paulo está trabalhando. Não é isso. Paixão, papos, aquilo que parasita, aquilo que me impede de ser quem eu sou, aquilo que me adoece, aquilo que me afasta de Deus. Então ele está trabalhando a palavra de forma negativa, que parasita aquilo que vai me distanciar de Deus. Aí ele, até para Timóteo, dá um conselho: fuja das paixões da mocidade. Quais são essas paixões da mocidade? O que essa mocidade faz? O que de fato é as paixões da mocidade? Eu trabalhei na questão da sexualidade ali com Timóteo, falando a Timóteo com relação a tudo isso. Então, tenha Jesus Cristo como seu exemplo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A ideia de crucificar é essa: fazer a vontade de Deus, né? Fazer a vontade do Senhor. Essa é a nossa grande missão. Oi, Karen. Surgiu mais uma pergunta aqui, feita pelo irmão Renan. Baseado na afirmação de Paulo, porque o mal que não quero fazer, se faço, podemos dizer que o pecado nasce do próprio homem? O pecado nasce do desejo do homem. O pecado nasce com o homem e está dentro do homem. Nós somos essencialmente pecadores, infelizmente. É a nossa tendência. O próprio Deus expressa isso lá no livro de Oséias, e Jesus Cristo deixa isso muito claro lá em Marcos, quando ele diz que o que é ruim, né, surge do coração do homem. Esse coração do homem, ele é pecaminoso. Então nós somos pecadores. Isso não tem como discutir, porque todos pecaram e distanciados, destruídos estão, né, da glória de Deus. Então o pecado está no próprio homem. O pecado está aqui, é o desejo do próprio homem. Ô pastor, a Ana viu que o senhor estava sem água e pediu para pegar água para o senhor aí. Ana, muito obrigado aí, tá? Isso foi bom. Só uma observação, pastor. Nós temos já 43 pessoas participando aqui conosco e agradecemos aos irmãos que estão contribuindo aí conosco no chat. Se a gente chegar a 100 aí, tem um desafio para ser cumprido. Não posso falar ainda, podendo convencer aqui o Cláudio a fazer vou ensinar a coreografia para vocês aí. Se chegar a 100, o Cláudio vai ensinar a coreografia do pororó para vocês. Vamos lá, então. O Cláudio está dizendo que vai negar suas próprias paixões e concupiscências. Então, a nossa vida é isso, tá? Então, à medida que vencemos a carne, mortificamos as nossas paixões. Então, ela vai perdendo força. A pergunta de Renan faz sentido. Então, cada vez mais que eu vou mortificando a minha carne, as minhas paixões vão perdendo as forças dela. Essa é a ideia de mortificação do ser, de tentar de toda forma, de toda maneira, mortificar essa carne, essa guerra que a gente vive aí todos os dias. E Jesus Cristo conseguiu, e atesta que é possível. Ele diz isso para nós. Ele diz, eu não sei se alguns vão lembrar, eu preguei um sermão aqui uns 2, 3 anos atrás, a pergunta era: é possível viver sem pecar? A pergunta era essa. A pergunta era muito simples: é possível viver sem pecar? O que vocês acham? É possível ou não? Respondam lá no nosso chat lá: é possível viver sem pecar? Porque se for possível viver sem pecar, legal, mas é possível viver? Aí a Bíblia vai dar uma resposta interessante. Ela diz de forma muito direta que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Até quando nós pensamos, muitas vezes nós pecamos. Mas é possível viver então? Então ele faz isso, né? Jesus Cristo vem e nos mostra que é possível. Mortificar a carne com suas paixões, seus desejos, mortificar o nosso ser, o nosso ego. Então crucifique. Crucifique. Enquanto eu vejo muita gente dizendo: faça o que você deseja, cumpra a sua vontade, realize todos os seus desejos. Aí Jesus Cristo vem e diz assim: quem quiser, venha após mim. Aí ele dá 2 características interessantes. Primeira é: tome sua cruz, negue-se todos os dias, no dia a dia, então você pode me seguir. Então a primeira coisa que a gente viu é que a gente não consegue sozinho. Lembra lá de Simeão? Ele ajudou Jesus Cristo a carregar a cruz. Às vezes nós precisamos de alguém que nos ajude também a carregar a nossa cruz. Depois disso, crucifique as suas paixões e as suas concupiscências em Cristo Jesus. Muita gente vive de acordo com as suas paixões. Paixão hoje pode até ser algo negativo ou algo positivo, mas Paulo trabalha aqui a questão negativa da palavra. Terceira coisa: fuja das obras da carne. Fuja das obras da carne. Fuja disso. Aí eu vejo pessoas hoje ansiando, desejando pecar. O pecado parece que dá sabor à vida. Um dia eu conversando com o Senhor, eu lembro como hoje, eu morava ainda lá em Itajuípe, devia ter meus 21 anos mais ou menos, 20, 21.
e estava lá na clínica para fazer exame, aqueles exames periódicos, né, do trabalho. E aí chegou um senhorzinho lá e a gente estava conversando e batendo papo, um senhor já dos seus 70 anos, e ele disse algo para mim, fazendo uma gozação e me incentivando a fazer o que não deve. Ele disse: meu filho, não fuja da tentação. Passou uma mulher bonita. E eu disse: isso aí, tu era crente e tal. Ele disse: meu filho, não fuja da tentação, porque quando tu ficar da minha idade, a tentação é que vai fugir de você. Aí eu falei com ele: não, mas a ideia não é essa. A ideia não é essa. Ele falou: rapaz, aproveite a vida, curta a vida. Só faltou citar a famosa frase em latim, né? Viva o dia, viva o dia, aproveite o dia. E aí, você começa a olhar que as pessoas buscam a tentação. Eles querem ser tentados, porque aumenta a autoestima, faz com que sejam valorizados, vivam de forma intensa. Por isso, o conselho é: fuja das tentações, fuja daquilo que é contrário à vontade de Deus. Mais uma pergunta surgiu aqui, feita por Fábio. Pastor, sabendo que o desejo é sempre algo que leva o homem a pecar, qual o conselho para conter o desejo da carne e desviar de pecar? O conselho é muito simples. Primeiro, não alimente. Muita coisa que nós fazemos está no nosso inconsciente. Está no nosso inconsciente. Vamos trabalhar a questão da prostituição ou a questão da sexualidade de maneira mais direta. Nós vivemos num mundo altamente erotizado. Então, o ideal é que você fuja de algumas coisas. Outro dia, acontece aqui na igreja, a gente tem a Bíblia, né, no celular, só que a minha versão é aquela versão grátis. Então ela vem com propagandas, com anúncio. E lá embaixo no rodapé, bem pequenininho, estava assim: conheça mulheres casadas da sua região. Noutra vez estava: veja fotos da sua vizinha. E aí você vai vendo. A ideia é que a gente fuja disso, fugir disso tudo. Imagine lendo a Bíblia, com a Bíblia online, e vê esse tipo de sugestões, esse tipo de situações. Veja a que ponto nós chegamos. Lendo a palavra de Deus. Agora, quando eu me coloco em tentação, por isso que a Bíblia diz que eu não devo fugir não somente do mal, mas também da aparência do mal. Eu devo fugir disso, eu devo me refugiar em Cristo. Se eu vou para um lugar que vai me colocar em tentação, por que eu irei? Vou dar um exemplo muito fácil, Fábio, para você. Você está de regime, está fazendo regime para ficar magrinho, bonito, chique. Você vai para uma churrascaria? Seus colegas te convidam: vamos lá, Fabinho, vamos lá, eu vou pagar o churrasco para você. Fala: não, para tu de regime. Você precisa fugir desses lugares, você precisa alimentar o teu espírito com aquilo que de fato vale a pena. Alimente o seu espírito, alimente o teu espírito. E como é que a gente alimenta o espírito? Feijão e arroz? Não, a gente alimenta o espírito, na verdade, com vitamina BO. Bíblia e oração. Bíblia e oração. É assim que a gente alimenta o espírito. É estando em comunhão com Deus, é vivendo em comunhão com os irmãos, é fazendo tudo isso. Vou dar outro exemplo simples. Como a coisa entra no nosso inconsciente. A maioria das músicas hoje, das chamadas músicas sertanejas ou das paradas de sucesso, ela exalta ou declama o adultério, a bebedeira e a prostituição. Aí eu vou ficar cantando essa música o tempo inteiro. Não sei nenhuma não, mas imaginem vocês que cantam aí. Vou ficar cantando o tempo inteiro que eu vou dormir com não sei quem, que eu vou trair não sei quem, que eu vou beber até cair. O que está no meu inconsciente? Eu preciso ouvir coisas que me edificam, coisas que de fato vão fazer com que o meu coração esteja edificado na palavra de Deus, sustentado, né? Trabalhando de maneira que eu possa fugir da aparência do mal, fugir do mal e me apresentar diante de Deus, levantando mãos santas, levantando mãos limpas, levantando de fato mãos que possam exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia. A ideia é essa, é fugir e alimentar o nosso espírito. Fugir da tentação e alimentar. Volta a história dos dois cachorrinhos. Volta lá a história. Quem você quer que vença? Quem estiver melhor alimentado. Mas eu alimento a minha carne. Não estou falando de feijão e arroz, não. Tem que comer bem mesmo, comer coisa gostosa para estar forte. Mas eu alimento a minha carne assistindo filmes pornográficos. Alimento a minha carne acessando sites que são desagradáveis com a palavra de Deus. Alimento a minha carne buscando ira, pelejas e confusões. Alimento a minha carne buscando inimizades, porfias e idolatrias. Aí já era. Não dá para vencer desse jeito. A luta está constante. Aqui na sua cabeça, aqui no teu coração e no teu espírito. A luta está sendo travada. Aí você que vai decidir quem vai vencer. Ou o espírito ou a carne, para que possamos de fato caminhar. Mais uma pergunta feita pelo irmão Theo. Graça e paz, pastor e irmãos. Então eu poderia dizer que o confrontamento ou a prova que o crente passa
Isso olhando para o que nos diz Paulo, é um privilégio? Só passa pela prova quem está estudando. Se você não tiver matriculado, ainda tem mais. Se for escola particular, você só faz a prova sem pagar. No nosso caso, já foi pago o preço para que eu pudesse passar pela prova. Só é provado, de fato, os servos de Deus. Lembra que eu disse no início? O Espírito Santo vai vivificar o nosso espírito. A partir daí começarão as lutas. No momento que o meu espírito é vivificado, no momento que eu sou vivificado, e a Bíblia diz que é Deus que me vivifica, não sou eu que vou lá e eu quero ser vivificado. Não, é uma ação do Espírito Santo direta na vida do homem, porque estávamos mortos nos nossos próprios pecados e delitos, e fomos vivificados. Depois que eu sou vivificado, eu passo a sentir algumas coisas. O homem natural, e é interessante isso, o homem natural, ele se vangloria do pecado. Você sabe disso. Lá na oficina, lá no seu local de trabalho, na escola, o homem natural se vangloria. Ele chega na segunda-feira, é terrível. Ele vai dizer que fez isso, fez aquilo outro, mesmo que não tenha feito, mas ele se vangloria daquilo. O crente, diferentemente, ele vai se envergonhar disso. Ele vai se envergonhar. Ele vai se envergonhar. Então nós somos vivificados, nós passamos a sentir, morto não sente nada, o vivo sente. Nós passamos a sentir. Nós sentimos vergonha, nós sentimos medo, nós sentimos então que estamos desagradando a Deus. A partir desse momento, vem a chamada crise moral, ou a ressaca moral. Nós somos impactados por essa palavra de tal maneira, de tal forma, que não faz mais sentido fazer tudo isso. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Paulo diz, olha, se eu fosse um homem natural, era comum praticar as coisas naturais. Só que eu não sou mais um homem natural. Quando há essa dualidade, é bom, porque prova que há resistência. Ainda, a nossa consciência ainda não está cauterizada, o nome de Jesus não vai estar cauterizado. Nós caminharemos e continuaremos a caminhar para a honra e glória de Jesus, nosso Senhor. Não temos mais perguntas, mas nós agradecemos aos irmãos que estão participando aí, já estamos com 50 participações, então pedimos para que os irmãos continuem compartilhando, para aumentar esse número e atingirmos aí o desafio de 100 participações. Se o desafiante vai cumprir o desafio, não sabemos. Mas agradecemos, irmãos, pelas participações. Se ficou alguma pergunta e por enquanto sem responder, nós pedimos perdão, porque estamos tentando acompanhar tudo aqui para que não fique ninguém de fora. Bom, então, agora vem outra questão interessante. Eu não consegui, eu pequei, e agora? Paulo está dizendo, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Bom, e aí? O que agora que acontece? Eu tenho aqui 3 passos interessantes. O primeiro é, você não vai conseguir sozinho, peça ajuda. O nosso ajudador, que é o Espírito Santo. Você não vai conseguir sozinho, caminhe com pessoas legais, pessoas boas, pessoas que de fato possam acrescentar alguma coisa na sua vida. Você não vai conseguir sozinho, mas você pode começar crucificando os seus desejos e as suas paixões. Crucifiquem, matem, não satisfaçam, matem. Um desejo satisfeito, vem um outro satisfeito, um outro desejo a ser satisfeito. Então o homem nunca vai estar satisfeito de fato. E outra coisa interessante agora é, e aí eu pequei. Todo mundo sabe de qual o versículo 1 do capítulo 8. Qual é? Vamos ver? Não, de João não. A gente está trabalhando no capítulo 7. Nós aqui dividimos a Bíblia em capítulos e versículos, mas aqui é um texto corrido, um texto seguido. Ele diz o seguinte, veja que ele está trabalhando, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Ele está se reconhecendo como um homem miserável, como alguém que não tem o que oferecer. Aí, aqui nessa minha tradução diz desgraçado, quer dizer, sem graça, sem a graça. O homem natural não tem a graça de Deus, no sentido de salvação. O homem agraciado por Deus, em todos os aspectos, claro, a vida, o dinheiro, a beleza, a saúde, tudo é graça, tudo vem de Deus. Mas aqui ele olha para ele e fala, eu não tenho a graça, não nesse sentido do homem carnal. Aí ele diz, quem me livrará desse corpo de morte? Aí ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, desse modo, com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Só que ele reconhece algo interessante. Ele vai no versículo 1, no capítulo 8, e diz, portanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Rapaz, olha só, se eu fosse dividir a parte temática da Bíblia, porque foi um monge que fez isso, um trabalho excepcional, ele dividiu em capítulos e versículos, um trabalho fantástico.
Mas eu colocaria esse versículo primeiro como se fosse o de número 26. Porque Paulo está fechando aqui a sessão dizendo o seguinte: olha, ainda que você peque, ainda que você caia, mas não há condenação nenhuma. Não há condenação nenhuma. Não há condenação. Não há condenação. Aí eu vejo muita gente sendo manipulada pela culpa, pela dor, pelo sentimento, por um milhão de outras coisas. Não há culpa. Portanto, agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Não somos condenados. Por isso não se sinta culpado. Quando o pastor falou o versículo que veio logo à minha mente aqui foi a primeira epístola de João, né? Capítulo 1. Capítulo 1. O Que 7 diz: e 8. não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Né? Então eu li logo desse. Então, ele está dizendo aqui, ele não está incentivando você a pecar. Mas ele está dizendo para você, não fique desesperado não. Sabe, vou dar um exemplo muito simples. 2 homens que caminhavam com Jesus, os 2 pecaram, os 2 negaram a Jesus, Pedro e Judas. Pedro então chora amargamente, e isso é sinal que o homem está vivo, ele é confrontado. E Judas não consegue lidar com o sentimento de culpa, ele lança as moedas, diz: não posso ficar com essas moedas. Os sacerdotes dizem: também nós não podemos, porque isso é preço de sangue. Aí vão lá e compram um cemitério. E Judas vai, tenta se enforcar, e ele é tão, como as pessoas falam por aí, ele é tão azarado, entre aspas, que não existe isso, mas a árvore, o galho da árvore quebra, e ele não morre enforcado de fato. As suas vísceras, a sua barriga abre, e suas vísceras são jogadas para fora, está lá no livro de Atos. Então você começa a perceber isso. É o sentimento de culpa que domina muita gente. Gente, pense comigo. Santidade, quando diz respeito a Deus, é perfeição. Quando diz respeito a nós, é separação. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Fazemos-lo mentiroso. Paulo está confessando aqui o pecado, dizendo: gente, olhe para mim, eu não sou de fato perfeito. Quanta gente acha que Paulo era perfeito? Quanta gente hoje olha para esses ícones do neopentecostalismo e diz: esse cara é perfeito. Ele é rico, ele não tem doença, ele tem uma vida sem igual, anda num jato para cima e para baixo. Nada disso, nada disso. Paulo está dizendo: vamos destruir as máscaras, vamos destruir essa imagem de perfeição que vocês têm de mim. Por quê? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Eu faço. Esse homem, um grande homem de Deus, tudo isso. Aí Paulo vai dizer: bom, agora eu vou ficar o quê? Me sentindo culpado? Eu vou então carregar esse peso de culpa para o resto da vida? Será que Deus então vai ficar me martirizando ali, batendo em mim todo dia por causa daquilo que eu fiz? Ele diz: espera que eu vou contar um negócio para vocês. Mesmo sendo nós miseráveis, mesmo nós sendo quem somos, não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação nenhuma. Não há. Por isso não há por que carregar esse sentimento de culpa porque pecou, não há por que carregar esse sentimento que fica martirizando todo o tempo. São dores existenciais. E é bom que doa mesmo, porque os mortos não sentem dores. Mortos sentem dor? Não sente. Somente os vivos sentem. E nós somos vivificados. Essa dor está aí, tudo isso está aqui. Então a gente precisa continuar a caminhada, continuar caminhando, não carregando o fardo da culpa. E a culpa faz questão de tocar todo o nosso ser, toda a nossa alma, com gosto amargo de fel. A culpa muitas vezes nos afasta de Deus, porque nós nos sentimos tão culpados, tão sujos, que nós não queremos entrar na presença de Deus novamente. Deus não é aquele tipo de Deus, se é que existe outro Deus, e não existe, que vai lançar em rosto todos os dias as suas culpas. Aí Deus diz assim: por amor a mim mesmo, está lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías: por amor a mim mesmo, eu não me lembro mais das suas transgressões. Não é nem por amor a você, não, é por amor a Ele. Ele não guarda rancor, mágoa, nem me lembro mais de tudo isso. Não me lembro mais, não faço mais questão de lembrar. Por isso continue caminhando, por isso continue vivendo. Pecou? Peça perdão e evite pecar novamente. Mais uma pergunta aqui, pastor, feita por Patrícia. Haveria perdão para Judas? Sim. O pecado imperdoável, e aí é uma questão que a gente pode trabalhar na próxima aula, né? Quando se trata desse pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim, porque Judas então ele peca, e poderia ter se arrependido. Só que Jesus Cristo já disse, já havia narrado, que dos que tu me deste, nenhum se perdeu, senão
o filho do diabo, que para esse fim já estava determinado. Né? Ali a gente já vê Jesus Cristo como Deus, sabendo toda a história, ele conhece toda a história. Se Judas se arrependesse, teria de fato o perdão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há pecado que não possa ser perdoado, senão uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Tá? Então, de fato, Judas não soube lidar com o sentimento de culpa, Judas não soube lidar com todas as consequências da sua ação, e ele começa a perceber tudo isso. Então, o diabo vem, né, de fato, o ladrão vem, na verdade, para roubar, matar e destruir. Naquele momento ali, Judas, de fato, é totalmente destruído e entra para a história como um grande traidor. É interessante que a palavra Judas quer dizer o glorioso, tá? E hoje Judas ganha um novo significado, que quer dizer o traidor. Quando se quer denominar alguém como alguém não confiável, se chama de Judas, mas o nome dele, na verdade, significa o glorioso. Então, se Judas se arrependesse, de fato teria perdão. Judas não soube lidar com o sentimento de culpa que o carregava. Talvez ele se encaixasse naquela primeira pergunta lá do Clóvis, do crente carnal. Ele tinha Jesus como Salvador, mas não tinha como Senhor da sua vida, Senhor do seu ser, de toda a sua existência. Então, essa é a ideia. Por isso, nós não precisamos nos sentir culpados. Eu não preciso me sentir culpado. O arrependimento vem, já tem uma aula gravada sobre isso, a gente vai estar disponibilizando depois, sobre o que é arrependimento e como a gente lida com a questão do arrependimento em nossas vidas. Segundo passo, no caso, né? Nós falamos o que não devemos fazer, e agora eu preciso que você ande na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos. Andar. A Bíblia usa diversas vezes esse verbo. Paulo então faz questão de usar esse verbo de maneira bem interessante. Andar. Andar na comunhão dos santos. Andar na comunhão dos santos. Não é possível, de fato, um homem que conhece Jesus como Senhor e Salvador está distante da comunhão dos santos. Estou me referindo apenas à igreja, à estrutura física aqui, não. Estou me referindo a corpo. Ser corpo de Cristo. Vivenciar isso. Colocar isso, de fato, como prioridade e ser prioritário para nós, para todos nós, vivendo o corpo, vivendo como família, vivendo como todos nós precisamos e devemos viver para a honra e glória de Jesus. Só voltando um pouquinho aqui a respeito da pergunta que foi feita anteriormente sobre Judas. Aí Edilson perguntou: mas quando ele se suicidou, não foi um ato de arrependimento? Não. Ali, na verdade, é remorso. Então, arrependimento é mudança de vida, porque hoje a gente trata arrependimento como se fosse na nossa língua. Arrependimento não é isso. Arrependimento, ele se dá com transformação, com mudança, com uma nova perspectiva, não com desespero, não com desolação. Esse arrependimento que a Bíblia trata é algo contínuo em nossa vida, é uma metamorfose. Essa metamorfose, Paulo faz questão de dizer, ainda que esse corpo, essa casa, esse homem natural se corrompa dia após dia, ele está tratando de envelhecimento, o homem espiritual se renova a cada dia, ele está trabalhando nisso. Então, o fato de Judas ter se matado não é uma perspectiva que aponte para o arrependimento, aponta muito mais para remorso, aponta muito mais para não saber lidar com a culpa e com as pressões advindas das nossas ações, do que de fato com arrependimento. Só fazer uma correção, eu falei que a pergunta tinha sido feita por Edilson, é Edson, que é irmão sua. Tranquilo. Bom, então vamos para frente um pouquinho, né? Vou falar aqui uma palavra propedêutica. Alguém sabe o que é isso aí? Ninguém sabe o que é isso, né? É como se fosse um spoiler. Tem gente que não gosta de saber do final. Então é uma visão geral de uma determinada matéria, de um determinado assunto. O cristianismo começa com essa propedêutica, quer dizer, você tem uma visão geral da coisa, né? Você tem um spoiler, mas você ainda não tem tudo. Você ainda não foi, de fato, transformado totalmente. Você ainda vive essa dualidade do corpo e do espírito. O que você precisa? O que você precisa? É permanecer firme. Por isso é tão importante andar na comunhão dos santos. É permanecer firme na presença de Deus, é permanecer firme ao lado do Senhor, é permanecer. A religião cristã é uma religião de contato direto, de permanência, de perseverança. Mesmo que eu caia, mesmo que eu faça algo que é ruim, algo que é errado, ainda assim Deus me ama. Ainda assim eu posso sentir o amor de Deus por mim. Olha o que Paulo diz. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do
ou da lei do pecado e da morte. Pois o que era para a lei impossível, visto que achava fraca por causa da carne, Deus os fez na carne, condenando o pecado, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que andávamos ou andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ele continua trabalhando isso, continua trabalhando. Ele continua mostrando, enquanto no texto que nós vimos inicialmente, ele mostra a sua fraqueza, aqui ele mostra o que Cristo fez por nós. Eu só quero incentivar você a continuar lendo, continuar conhecendo, continuar trabalhando, continuar vivendo e vivenciando tudo isso. A gente vai ter problema, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. O importante é não desistir, é continuar caminhando para a honra e glória de Jesus. Tem mais alguma pergunta? Não tivemos mais nenhuma pergunta. Temos os irmãos que estiveram aqui participando do chat. Além das perguntas, tivemos muitos comentários também, os irmãos dando suas contribuições aí. Nós agradecemos a todos. Bom, então nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus, para encerrar nossa escola bíblica dominical. Mas você tem ainda o privilégio de, quando estiver orando, se você tiver alguma pergunta, você pode digitar lá no chat que a gente responde para que possamos continuar. Pastor, interessante também após essa live acabar, as pessoas que estão online aqui, ela compartilhar esse vídeo com alguém que conhece, compartilhar. Interessante, eu estou pedindo aqui para que quando a live acabar, você compartilhe esse vídeo, Nossa primeira escola bíblica dominical, online, a gente está testando alguns modelos, nós gravamos aulas, nós fizemos de algumas formas, e hoje a gente resolveu fazer dessa maneira para facilitar até o aprendizado dos irmãos. Só respondendo uma dúvida que surgiu aqui, perguntaram se à noite é a mesma mensagem. A gente esclarece que não. O culto da noite será um culto transmitido para os irmãos, nós vamos compartilhar o link do culto, já gravado. Então, desde já pedimos o apoio e a colaboração dos irmãos para que compartilhem também o link do culto que será realizado à noite. É uma outra mensagem, outra programação. Essa feita agora pela manhã aqui foi apenas EBD, uma live. E à noite teremos o nosso culto. Pois é, essa é a nossa escola bíblica dominical. Esse é o modelo que a gente está testando e nesse momento de crise a gente tem que se reinventar. As pessoas dizem que Darwin disse que os mais fortes sobrevivem. Não, ele não disse isso, ele disse que os que conseguem se adaptar sobrevivem. E a gente está vivendo um período muito novo, muito intenso na nossa história de igreja, na nossa história de vida, e a gente precisa se adaptar. Eu mesmo não tenho muita facilidade com esses modelos mais novos, mas a gente precisa se adaptar e a gente vai chegar lá para a honra e glória de Jesus como igreja, firmes e firmadas no nome do Senhor Jesus, como sempre. Não importa o meio, se é o meio digital ou presencial, o importante é o Senhor, e é o Senhor Jesus. Nesse momento, então, a gente está aqui para glorificar o Senhor Jesus, aprender um pouquinho mais sobre a sua palavra. Eu quero pedir uma coisa para você. Se você tiver uma sugestão de assunto para a próxima semana, manda lá, que a Karen vai passar para mim, e a gente vai começar já a estudar para na próxima semana a gente poder fazer bem, estudar e trazer um assunto para que a gente possa discutir de maneira bem dinâmica, Que Deus abençoe você. Vamos orar, Pai? Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua bondade se renova a cada dia. Nos dá mesmo sendo nós pecadores, pequenos, fracos e limitados, mas o teu amor é derramado em nossos corações. Derrama a tua graça, meu Senhor, em nossas vidas, para que possamos continuar caminhando, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Apesar de sermos pecadores, o Senhor tem nos amado. Apesar de sermos ainda pecadores, o Senhor tem cuidado de nós. Derrama a tua graça e o teu favor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe em Cristo Jesus.